Oi, meu nome é Jéssica, eu fui aluna da ProFlight, mas antes de ser aluna aqui, eu participei da seleção da Emirates e passei e trabalhei lá por aproximadamente 1 ano e meio. Eu vou contar um pouco pra vocês como que foi essa história da Emirates e como que foi trabalhar lá. No que eu puder ajudar na seleção, vou dar umas dicas aqui pra vocês e espero que dê certo pra todos vocês. Bom, vamos lá. A seleção eu fiz fora do Brasil, eu fiz em Limerick, na Irlanda. Eu já morava lá fazia um tempo, fazia uns 4, quase 5 anos. Eu fui no Open Day, tinha várias pessoas na sala e eu lembro que eu fui a primeira a entrar, sentei ali e fiquei quietinha esperando todas as outras pessoas. A gente tinha que esperar o auditório encher. Eu cheguei bem cedo, cheguei 30 minutos antes, mas antes disso eu me preparei. Eu li todo o site da Emirates, vi como eu precisava se vestir, como eu precisava me portar, vi até a questão de salário, tem tudo no site, então vocês podem olhar, dar uma lida, vão preparados. E o dia começou com a entrevistadora sentando de frente pra mim e me perguntando várias perguntas na frente de todas as outras pessoas. E o que eu senti naquele momento foi: você tem que ser humana, tem que ser natural, mas também tem que saber se portar, saber quando parar de falar, sabe? Então acho que isso é o mais importante. Responder as perguntas com clareza, com segurança de que o que você está passando é realmente o que você está sentindo. Então foi o que eu fiz ali na frente dela. A primeira pergunta que ela fez foi: por que Emirates? Eu acho que todo mundo quer saber o porquê que você está escolhendo a companhia. Então essa foi a primeira pergunta, entre outras para saber um pouco da minha profissão. Ou porque eu queria essa profissão, mas foi algo rápido, foi um jogo rápido, porque tinha todas aquelas outras pessoas para serem entrevistadas naquele momento. E a seleção foi assim: você tem um número, você faz essa entrevista rosto a rosto ali, cara a cara com a pessoa, ela pede para você se retirar, aguardar, que ela vai entrevistar todas as outras e o seu número vai estar na porta, se você passou para a próxima fase. Foi um dia todo de entrevistas, então foi essa, eu saí, fui tomar um café, a hora que eu voltei, meu número estava na porta e fiquei extremamente feliz porque eu tinha ido para a segunda fase. A segunda fase foi uma dinâmica, ela dividiu em grupos, eu acho que cada grupo devia ter umas 15, 20 pessoas. Foi a dinâmica em grupo ali, onde não existe resposta certa, mas existe saber ouvir o próximo, saber contornar situações e poder mostrar solução e caminhos ali de como a gente pode se sair daquele lugar ou daquele desafio. Basicamente, tem 5 pessoas, quem que você levaria se só tem uma vaga, sabe? Esse tipo de dinâmica. E aí eu saí, a gente esperou um pouco e mais uma vez meu número estava na porta. O coração foi na boca, eu falei: não acredito. Aí eu voltei e o número era bem reduzido já nessa terceira etapa. Devia ter umas 15 pessoas, 15, 20 pessoas, então, não sei, de mais de 100, tinha ali 15 e eu era uma das 15 e eu já tava toda trêmula e falei: meu Deus, segura o nervoso, respira e mantenha a postura. Era só isso que eu pensava. Mas eu pensava também: então eu tenho que ser eu, porque se eu não for eu vou estar no lugar errado, vou ter escolhido a profissão errada. Então eu tinha que ser eu naquele momento. Foi uma dinâmica de 3 grupos, cada grupo tinha 5, 6 pessoas no máximo. E essa foi uma dinâmica de objeto, ela te deu um objeto e esse objeto tinha que contar sobre uma memória sua. Então, se eu falar que eu lembro objeto, eu vou estar mentindo. Mas eu acredito que foi um chinelo, foi uma coisa assim. Porque tinha vários objetos, tinha um espelho. Eu lembro que eu me senti bem confortável em falar do objeto, mas eu adorei ouvir a história das outras pessoas. Eu tava ali, eu tava prestando atenção e falava: sério que você viveu isso? Sério que essa é a sua memória? Foi realmente muito legal a dinâmica. E aí eu saí e eu falei: e agora? Qual que é o próximo passo? O que a gente vai fazer? E demorou um pouco e eu fiquei sentada ali no sofá, fiquei conversando com as outras pessoas. Eu tenho certeza que eu tava sendo avaliada ali. Não sei te dizer por quem, mas eu tenho certeza que eu tava, porque era um espaço assim onde tinha vários sofás e a gente sentou numa roda.
todo mundo se uniu naquele momento, independente se tava esperando a mesma resposta, tava todo mundo unido ali conversando e contando o porquê, e acabou virando uma entrevista e uma dinâmica ali fora mesmo, sabe? Foi bem engraçado. E aí passou uma meia hora, 40 minutos, meu número tava na porta de novo. Eu não acreditei. E era só, acho que 5 pessoas foram pro final. Naquele momento eu não conseguia nem contar quantas pessoas estavam ali mais, eu só entrei. E foi onde eu assinei vários documentos, assim, e fiz a altura que eu tinha que alcançar. Então ela colocou a gente numa parede, assim, tem que alcançar. Para Emirates precisa de altura mínima, porque os aviões são muito grandes e você tem que conseguir fechar os bins. E não são leves, apesar de ter ali um sistema que ajuda, mas você tem que alcançar. Nesse dia ela sentou de frente comigo, foi individual nesse momento, a gente assinou alguns papéis, ela falou, sua entrevista acaba aqui, a gente vai entrar em contato, porque agora você vai ter uma entrevista online. E eu tinha passado por uma segunda fase, um segundo dia. Essa entrevista online, ela ia me passar todos os detalhes por e-mail, como ia ser, com quem ia ser, pediu pra eu estar apresentável da mesma forma que eu tava hoje, tipo na data, né, hoje. A segunda parte da entrevista foi com uma britânica, eu recebi um e-mail onde dava todas as instruções e também um link de um simulado. Fiz alguns simulados de matemática, umas coisas lógicas e fiz a entrevista com essa pessoa, com essa britânica. Ela perguntou sobre situações situações de como eu me portaria ou de como eu sairia dos desafios, e ela colocou também algumas situações, colocou informações e pediu para que eu desse exemplos de coisas que aconteceram nos últimos meses ou nos últimos dias, que eu pudesse demonstrar como que eu ajo ou como que eu agiria sob pressão. Basicamente foi isso. Então eu contei ali pra ela que na época eu trabalhava de gerente num restaurante e que existiam situações que eram bem complicadas e que a gente tinha que sempre ir em volta, né, contornar a situação. Então eu contei de uma das situações que eu contornei, foi bem bacana, foi bem legal, a gente interagiu bastante, foi mais uma conversa do que uma entrevista. Ela fez que eu me sentisse bem à vontade, sabe, com tudo, foi bem bacana. Aí depois disso eu fiquei esperando vou ter que repetir, a tão esperada Golden Call, que é maravilhosa e foi surreal. Só que a minha demorou. Meu processo foi em julho, eu recebi a Golden Call em setembro. Foram uns meses de espera que não foi fácil, achei que eu não ia ser chamada, mas eu descobri que esse processo que eu tinha participado era uma pré-seleção, então eles precisavam contratar, mas ainda não estavam na hora, então eles sempre estão um passo adiantado, um passo na frente das contratações. Então demorou, foi em setembro, mas eu pedi 2 semanas ali para eu dar um notice no meu trabalho, que é dar um aviso, né, e eles me mandaram a passagem, faltando 1 semana antes de eu embarcar, e eu fui. Chegando lá, toda uma estrutura, me buscaram no aeroporto, fiquei numa acomodação com uma indiana, uma graça, a moça. Quartos eram individuais, banheiros individuais, a única área comum ali era a cozinha e a sala. Transporte para te levar para o treinamento, porque você tem aí 3 meses de treinamento intensivo das aeronaves que você vai operar. Depois desse treinamento, você tem mais 3 meses, que é os 3 meses como se fosse de experiência, que você faz o seu SUP, que eles chamam, que é o primeiro voo. Você pode assistir pousar e decolar da cabine do piloto, então é a coisa mais linda. Não tenho nem explicação para essa memória. E você é avaliado durante esses 3 meses. Você tem que fazer também vários, o que a gente chama de peer-to-peer. Aqui tá ficando bem popular esse termo, mas são feedbacks, são avaliações que o seu supervisor ou o seu gerente de voo vão te dar, então você tem que sempre coletar essas avaliações, coletar avaliações de cliente, e depois desses 3 meses de experiência voando, você tem sua formatura. Nessa formatura você pode ganhar um certificado que chama Najan Star, que é o seu
certificado de, não vou dizer melhor, mas é de destaque do seu grupo, da sua batch, né, que eles falam. Então você tem esse certificado de melhor. Depois da formatura dos 6 meses, aí você tá habilitado e certificado para voar e tá tudo certo, e aí você só aproveita. Aproveita e aprende, porque você vai aprender muito. Você vai aprender palavras de outras línguas, vai aprender a sair de situações que você nem imaginava, vai conhecer lugares incríveis. Vai ser difícil, vai, porque isso não fala em lugar nenhum, mas você limpa banheiro sim. E uma viagem de 17 horas limpando banheiro não é fácil. Imagina quantos passageiros tem dentro de um avião. E se você não sabe, um A380 pode comportar mais de 600. E um 777 tem 360, mais ou menos. Então são muitas pessoas e você vai fazer tudo isso. Você tem que ser perfeita, mas ao mesmo tempo você tem que saber os seus limites. Saber que você vai fazer o que tiver que ser feito ali. Vai limpar vômito ou o que tiver ali na cabine. Isso é ser comissária, é fazer tudo o que aparecer sorrindo e transparecer calma nos momentos mais difíceis, porque quando a gente tá nervoso a gente não consegue resolver nada. Nossa cabeça simplesmente dá até aquela tela azul, literalmente. E quando eu mudei pra Dubai, vou contar pra vocês, 52 graus no verão. Fácil? Não. Mas a Emirates deu toda uma imersão do lugar. Ela te levou para você conhecer a cultura, você participa de um chá árabe, eles te mostram um pouco da comida, te mostra como são as pessoas, como são os gestos, o porquê que um homem anda na frente, uma mulher atrás, o porquê que eles escolhem usar o cabelo coberto, ou o porquê das roupas. Então eles te explicam, eles te dão essa imersão para você não ter aquele choque enorme cultural. Mas você tem. Isso é normal. E foi incrível, foi uma experiência muito boa. Eu não sabia que no deserto tinha praia. E tem. Eu nunca tinha visto uma foto de Dubai antes de eu mudar pra lá. Ou antes de eu saber que eu ia pra lá, pra falar a verdade. Mas é absurdo, é tudo aquilo que você vê mesmo na internet. Todas as fotos, todas as praias, todos os desertos, todos os passeios, é tudo isso. E foi bem fácil, a Emirates tornou muito fácil morar lá. E você cria amigos muito fácil, mas todos no mesmo círculo, que é dos comissários ali, porque tá todo mundo com o mesmo objetivo, com os mesmos princípios, muitos têm os mesmos valores ou são parecidos. Então você acaba fazendo muitos amigos. E eu tenho amigos aí que eu tô levando pra vida. Que tá muito, muito, muito bom. E o que eu quero deixar pra vocês aqui... Eu gostaria muito de falar da entrevista atual, de como é, mas eu não tenho uma base dessa entrevista. A minha entrevista foi em 2018. O que eu posso deixar aqui pra vocês é uma dica ou algo... a minha experiência para vocês poderem ouvir e absorver o máximo possível e talvez tirar suas próprias conclusões, que eu acho que você tem que ter a sua cabeça aí madura e formada, já que você tá indo pro exterior, né, tá indo para uma companhia internacional. Mas a dica que eu deixo é: seja você, tenta manter a calma, é difícil. Eu tô super nervosa nesse vídeo, confesso. Não sou blogger, mas sempre tentar manter a calma, tentar ser sincero, pergunta pra você mesmo antes da entrevista o porquê que você quer aquilo. Tenta não ser clichê, falar porque eu amo viajar. Pensa que todo mundo ama viajar. É muito difícil uma pessoa que não ama viajar. Então responde essa pergunta com o seu coração. Por mais que pareça mentira o que você está falando, responda com o seu coração. E eu tenho um vídeo de uma amiga minha que conta um pouco da experiência dela também aqui no Brasil. Ela falou que quando ela estava na entrevista, ela se portou igual aquelas princesas da Inglaterra, britânica, sempre prestando atenção na postura e como fala e falando com clareza. Então é assim que tem que ser. Eu quero deixar aqui com vocês algumas dicas de como se portar ou o que falar, mas esse é o meu ponto de vista, tá? Isso é o que eu tirei da minha entrevista, é o que eu fiz e deu certo. Eu tentei me manter calma e sempre responder as coisas
de forma clara. Então acho que isso é muito importante. Mantenha calma, se mantenha real, se mantenha humano. Você não tem que ser robô. Eu acho que quando você tá calmo, você consegue passar um pouco de empatia para a pessoa. Então, você tem que fazer essa conexão com o entrevistador. Então, responda as coisas com clareza, com firmeza. Tenha firmeza no que você está respondendo. Por isso que eu digo, responda com o seu coração. O porquê você quer a aviação, o porquê Emirates, o porquê qualquer outra companhia, seja brasileira ou internacional, responda com o seu coração. É só isso que eles querem ouvir. Eles querem fazer aquela conexão contigo, quer ver que você está falando a verdade. Falar, eu gosto de viajar. Pensa que eles ouvem isso das outras 100 pessoas que estão atrás de você. Eles vão ouvir, eu gosto de viajar, todo mundo gosta. Viajar é um dos maiores prazeres da vida. Então, responda com o coração. A terceira dica que eu posso dar é postura. Sabe quando a mãe fala assim, você vai ficar corcunda? Então, ouve a mãe. Senta reto, postura. Não precisa ficar com a mão de pombo o tempo todo. Você tem que saber que você não está na sua casa. É só isso. Lembra que você está sentado ali, você não está na sua casa, mantenha a sua postura. Fale e tente explicar as coisas de forma rápida, mas que as pessoas que estão ao seu redor vão entender. Mas tem que ser uma resposta geral. Não tenta usar a palavra difícil. Ninguém quer saber se você sabe um vocabulário extenso, que seja de inglês ou que seja de português. Não use palavras difíceis, usem palavras entendíveis, palavras que qualquer um vai entender. E foi isso que eu fiz. E é isso que eu falo pra vocês. Sejam naturais, que vai dar tudo certo. Eu vou mostrar uma coisa pra vocês e eu espero que vocês alcancem isso, que vocês tenham o prazer de colocar esse chapéu um dia. Que essa é a minha memória de Dubai e vai ficar sempre comigo. E eu espero que vocês também possam ter essa memória.